Quem nunca se pegou cantando Summer Nights a plenos pulmões? Quem nunca viu alguém vestindo aquelas jaquetas de couro ou as famosas jaquetas cor-de-rosa em uma festa de Halloween, tentando encarnar a rebeldia de Danny Zuko ou a doçura de Sandy? Grease, nos tempos da brilhantina, é mais do que um filme. É uma memória afetiva global. Vemos os cabelos perfeitos, os sorrisos radiantes e a fantasia de uma adolescência eterna. Mas, se pudéssemos puxar a cortina do tempo e olhar os bastidores, veríamos que aquele mundo colorido escondia um caos que ninguém imaginava. A verdade, meus amigos, é muitas vezes mais estranha e dolorosa do que a ficção. O set de filmagens de Grease não era apenas festas e danças. Era um lugar de sacrifícios físicos extremos, onde o glamour custava caro. Havia atores sendo hospitalizados após desmaiarem de exaustão. Havia a dor silenciosa de Olivia Newton-John, que precisava ser literalmente costurada dentro daquela calça preta justa todos os dias, sem poder sequer ir ao banheiro com facilidade, sofrendo em nome da estética perfeita. Preparem-se, porque o que vamos contar agora não são apenas curiosidades de rodapé. São as verdades desordenadas, os destinos cruzados e as emoções cruas que moldaram o filme que pensávamos conhecer tão bem. Tudo poderia ter sido diferente. A história do cinema é feita de "e se?". Muito antes de John Travolta passar a brilhantina no cabelo e caminhar com aquele gingado inconfundível pelos corredores da Rydell High, os produtores tinham outro rosto em mente. Eles queriam o rei do couro da época, Henry Winkler, o famoso Fonzie da série Happy Days. Ele era a escolha óbvia. Mas Winkler disse não. Com medo de ficar marcado para sempre como o bad boy de jaqueta de couro, ele rejeitou o papel de Danny Zuko. Uma decisão que ele tomou com a cabeça, mas que seu instinto talvez gritasse para não fazer. Hoje, com a humildade que o tempo traz, ele admite: fui um completo tolo. Winkler conta que voltou para casa com uma Coca-Cola Diet na mão, enquanto Travolta, com o sucesso estrondoso do filme, foi para casa e comprou um avião. A entrada de Travolta mudou a alma do projeto. Ele ainda não era a superestrela intocável quando as filmagens começaram, mas o mundo estava prestes a explodir com os embalos de sábado à noite. Os produtores de Grease, sem saberem, tinham ouro puro nas mãos. É impossível imaginar Grease sem os olhos doces de Olivia Newton-John. Mas ela quase, muito quase, não foi a nossa Sandy. Aos 28 anos, Olivia carregava o peso da dúvida. Ela se olhava no espelho e se sentia velha demais para interpretar uma estudante do ensino médio. Ao lado de Travolta, que era 5 anos mais jovem e exalava uma energia juvenil vibrante, o medo dela só aumentava. Mas a cicatriz era mais profunda do que apenas a idade. Anos antes, Olivia havia estrelado um musical britânico chamado Tomorrow, um fracasso retumbante que quase destruiu sua carreira antes mesmo de começar. Eu tinha medo, confessou ela mais tarde. O medo de errar de novo paralisava. Foi preciso a insistência quase desesperada do produtor Alan Carr e, principalmente, o charme de John Travolta para mudar o destino. Travolta não aceitou um não. Ele voou até a casa dela e, olhando em seus olhos, disse a frase que selaria o acordo. Só existe uma pessoa no mundo que pode ser a Sandy. E essa pessoa é você. Olivia aceitou, mas impôs condições. Ela exigiu um teste de câmera e a aprovação final. Para acalmá-la, a equipe usou luzes suaves e truques de lente para rejuvenescer seu rosto. O roteiro foi reescrito, transformando Sandy em australiana para que Olivia não precisasse lutar contra seu sotaque. A aposta valeu cada segundo. De cantora pop, ela se tornou uma lenda imortal de Hollywood. No entanto, nem todas as histórias de Grease têm um final feliz. Algumas carregam a sombra da tragédia. Durante a gravação de Greased Lightning, uma das cenas mais energéticas e icônicas do filme, o destino pregou uma peça cruel em Jeff Conaway, que interpretava o carismático Kenickie.
No auge da dança sobre o capô do carro, Jeff escorregou e caiu violentamente. No calor do momento, ele se levantou, riu e continuou. Parecia apenas um tropeço, mas a dor nas costas que se instalou naquele dia nunca mais foi embora. Os médicos receitaram analgésicos para que ele pudesse continuar trabalhando. O que ninguém sabia, nem mesmo ele, é que aquele frasco de remédios seria o início do fim. Eu não sabia que estava ficando dependente, disse ele anos depois, com a tristeza de quem perdeu o controle. Achei que só estava controlando a dor. As pílulas viraram uma necessidade, depois um vício. Durante décadas, o brilho de Koenig foi ofuscado pela luta contra os opioides e a depressão. Jeff Conaway nos deixou em 2011, aos 60 anos, vítima de uma pneumonia agravada por anos de sofrimento. Olivia, sempre doce, lembrou-se dele com carinho. Ele tinha um bom coração, mas sofreu muito, e todos nós vimos isso acontecer. E para encerrar este ciclo de histórias, há uma coincidência que faz qualquer um sentir um frio na espinha. Uma lenda que é 100% real. O papel do Teen Angel, aquele anjo cantor que desce dos céus para aconselhar Frenchie, foi oferecido originalmente a ninguém menos que Elvis Presley. O rei recusou. Talvez o papel fosse pequeno demais. Talvez ele não estivesse bem. O papel acabou com Frank Avalon. Mas o destino, meus amigos, tem um senso de humor macabro. No dia 16 de agosto de 1977, o elenco estava gravando a cena da festa do pijama. Rizzo, com deboche, cantava a música Look at Me, I'm Sandra Dee. Em um momento da canção, ela olha para um pôster de Elvis na parede e canta Elvis, Elvis, let me be. Elvis, Elvis, deixe-me em paz. Naquele exato dia, enquanto essas palavras eram cantadas no set, a notícia chegou como um trovão. Elvis Presley havia morrido. O diretor Randall Kleiser conta que o ar ficou pesado, o ambiente gelou. Era como se a realidade tivesse invadido a fantasia da maneira mais brutal possível. Grease pode ser um filme sobre a alegria da juventude, mas seus bastidores foram marcados pela humanidade em sua forma mais crua. O erro, o medo, a dor e a morte. Como eu dizia, a morte de Elvis pairava no ar. Todos no set sentiram o peso daquele momento. A ironia do destino foi cruel. Eles estavam ali, filmando uma cena que fazia uma piada leve sobre o rei do rock, no exato momento em que o mundo inteiro chorava a sua partida. Aquela cena acabou ficando no filme, transformando-se, sem querer, em uma homenagem inquietante e eterna. Mas se o clima psicológico estava pesado, o sofrimento físico era ainda mais palpável. Vamos falar daquela cena final. Sim, aquela. O momento em que a doce Sandy abandona as saias rodadas de menina comportada e surge como uma deusa de couro preto, lábios vermelhos e cachos selvagens. É, sem dúvida, uma das revelações de figurino mais icônicas da história do cinema. Mas o que você vê na tela é glamour. O que aconteceu nos bastidores foi uma verdadeira tortura medieval. Pouca gente sabe, mas aquela transformação quase não aconteceu por culpa de um simples par de calças. As calças pretas justíssimas que Olivia Newton-John usou não eram figurinos feitos sob medida. Eram uma peça autêntica dos anos 50, encontrada no fundo de um baú empoeirado da Paramount. E elas tinham um grande problema. O zíper estava quebrado. O tecido era tão antigo e o corte tão justo que tentar trocar o zíper teria destruído a peça. A solução? O improviso doloroso. Todas as manhãs, antes de rodar, Olivia tinha que ser, literalmente, costurada dentro das calças. As assistentes de figurino passavam agulha e linha, fechando a roupa no corpo dela. Imagine a situação. Ela não podia beber muita água, não podia comer direito e ir ao banheiro, era uma missão impossível. Ela ficava presa naquela segunda pele o dia todo. E para piorar, aquelas cenas do parque de diversões foram gravadas durante uma onda de calor brutal em Los Angeles. Os termômetros passavam dos 37 graus.
Eram tão apertadas que eu não conseguia nem sentar, brincou Olivia anos depois. Mas a verdade é que ela estava quase asfixiada. Aquelas calças mudaram a vida dela e a cultura pop. Mas o preço foi pago com suor e desconforto extremo. Se o desconforto de Olivia era ruim, o de Annette Charles, a atriz que interpretou a sensual e provocante Tchá-Tchá de Gregório, era perigoso. Na tela, ela irradiava energia, dançando e agitando a bandeira na corrida de carros em Thunder Road. Mas ninguém, absolutamente ninguém na plateia, poderia imaginar a batalha que ela travava naquele exato segundo. Annette estava sofrendo de uma gravidez ectópica, uma condição gravíssima onde o feto se desenvolve fora do útero. A dor abdominal era insuportável. Entre uma tomada e outra, ela precisava se apoiar nos carros apenas para conseguir ficar de pé. A equipe lembra da determinação silenciosa dela. Ela se recusava a parar a filmagem, escondendo a fraqueza por trás daquele sorriso desafiador. Assim que o diretor gritou, "Corta!" Pela última vez, a máscara caiu. Annette foi levada às pressas para o hospital e operada naquela mesma noite. Os médicos disseram que ela esteve perigosamente perto de um colapso total no set. Ela arriscou a própria vida para que a cena ficasse perfeita. Agora, imagine se todo esse esforço terminasse de forma trágica. Todos nós lembramos do final feliz. Danny e Sandy voando naquele conversível vermelho rumo ao céu azul ao som de We Go Together. É um conto de fadas moderno. Mas o roteiro original... meus amigos, o roteiro original era muito mais sombrio. Nos primeiros rascunhos, não havia voo mágico nem final feliz. A história terminava com Danny e Sandy se separando. Pior ainda, algumas versões insinuavam que toda a transformação de Sandy era apenas uma fantasia, ou até mesmo que ela havia morrido e estava flutuando para as nuvens, rumo ao céu, literalmente. Quando mostraram esse final para um público de teste, a reação foi de horror. As pessoas odiaram. Um executivo do estúdio foi direto. Se deixarmos esse final, o público vai nos tirar do cinema a pontapés. Foi uma decisão de última hora que salvou o filme. Reescreveram tudo, colocaram o carro voador e a música alegre. E sejamos sinceros, você conseguiria imaginar Grease terminando de outra forma? Voltando aos perigos físicos, filmar Grease não foi apenas cansativo, foi insalubre. A famosa cena do baile de formatura, que parece tão divertida e cheia de vida, foi gravada em um ginásio de escola real. O problema? Era verão em Los Angeles, não havia ar-condicionado, e as portas e janelas tiveram que ser lacradas para não atrapalhar a gravação do som. O lugar virou um forno. A temperatura interna chegou a impressionantes 46 graus Celsius. Os figurantes desmaiavam pelos cantos. Michael Tucci, que interpretava Sonny, colapsou por insolação e foi levado ao hospital. Mas o show não parou. Eles continuaram dançando, suando, desidratados e exaustos. E não foi só o elenco. O próprio diretor, Randall Kleiser, viveu seu inferno pessoal. Um dia antes de filmar no cenário da lanchonete Frosty Palace, ele cortou o pé caminhando descalço em um rio. O corte infeccionou. Na manhã seguinte, ele estava ardendo em febre de 38 graus, delirando. "Eu estava completamente fora de mim", recordou ele. Foi aí que aconteceu algo curioso. John Travolta, que já estava envolvido com a cientologia, tentou curar o diretor usando uma técnica de imposição de mãos chamada Touch Assist. Kleiser, educado, aceitou a tentativa, mas admitiu depois que o que realmente o salvou foram os antibióticos fortes. Mesmo doente, mancando e febril, ele não faltou um dia sequer. E para fechar essa caixa de surpresas, você acreditaria se eu dissesse que quase tivemos o rei da pop art no filme? O produtor Alan Carr tinha ideias de elenco que beiravam a loucura. Ele queria desesperadamente que o famoso artista plástico Andy Warhol interpretasse o professor de arte da escola Rydell High. Imagine só.
Andy Warhol em meio aos T-Birds e às Pink Ladies. Mas a ideia foi vetada com força. Um executivo da Paramount olhou para Carr e disse: "Eu te dou tudo o que você quiser, dinheiro, recursos, mas eu não vou ter esse homem no meu filme." E assim, uma das participações mais bizarras da história do cinema foi cancelada antes mesmo de acontecer. Grease é a prova de que, às vezes, para criar algo que parece fácil e leve, é preciso atravessar um verdadeiro campo de batalha. A insinuação do executivo era cristalina. A reputação de Andy Warhol, um ícone da contracultura e da provocação, era uma pílula difícil demais de engolir para um estúdio que tentava vender um musical familiar. A presença dele poderia transformar a doce Rydell High em algo experimental e polêmico demais. Mas o produtor Alan Carr não conhecia a palavra limite. Não satisfeito em ter seu pedido por Warhol negado, ele tentou uma jogada ainda mais arriscada: contratar o ator Harry Reams para o papel do treinador Calhoun. Para quem não sabe, Reams era um astro famoso, mas não do cinema convencional. Ele era uma estrela de filmes adultos. O plano foi vetado na velocidade da luz. O estúdio entrou em pânico, temendo um escândalo de proporções nacionais, especialmente entre o público conservador do sul dos Estados Unidos, que jamais aceitaria tal associação. No fim, o papel ficou com o lendário comediante Sid Caesar, uma escolha segura e amada. Mas pare por um segundo e imagine o cenário surreal que quase tivemos. Andy Warhol desenhando no fundo da sala de aula, enquanto um ator de filmes adultos apitava o jogo de basquete. Grease esteve a um passo de ser um filme completamente diferente e muito mais escandaloso. Enquanto os produtores lidavam com crises de elenco, o protagonista vivia seu próprio inferno pessoal. O público via na tela o carisma magnético de Danny Zuko, o líder inabalável dos T-Birds. O que os fãs não sabiam, e o que torna a atuação de Travolta ainda mais impressionante, é que por trás daquele topete e do sorriso de canto de boca, existia um homem com o coração despedaçado. Meses antes de as câmeras começarem a rodar, John Travolta perdeu o grande amor de sua vida. Ele namorava a atriz Diana Hyland, que havia interpretado sua mãe no filme O Menino da Bolha de Plástico. Apesar de ela ser 18 anos mais velha, eles se apaixonaram perdidamente no set. Diana morreu de câncer de mama, e Travolta, com apenas 23 anos, segurou a mão dela até o último suspiro. Ele estava devastado. Amigos próximos garantem que ele se atirou de cabeça em Grease não apenas por profissionalismo, mas como uma forma de sobrevivência, para escapar da dor que o consumia quando estava sozinho. O diretor Randall Kleiser observou essa dualidade de perto. Ele contou que havia dias em que John ficava em silêncio absoluto pelos cantos, com o olhar perdido, claramente em outro lugar, revivendo sua perda. Mas assim que a claquete batia e a câmera rodava, ele vestia a máscara, ele se transformava. Aquela mistura de arrogância juvenil e uma certa melancolia no olhar de Danny Zuko talvez não fosse apenas atuação. Era a vida real vazando para a ficção. E aí está, a verdade nua e crua. Grease. Nos tempos da brilhantina, não é apenas uma coleção de penteados brilhantes e canções que grudam na cabeça. É um milagre cinematográfico construído sobre o caos. Esses segredos de bastidores provam que a magia do cinema custa caro. Desde Olivia Newton-John sendo costurada diariamente em suas calças, passando pela queda brutal que iniciou o vício de Jeff Conaway, até o luto profundo e silencioso de Travolta. Este filme foi tão turbulento por trás das câmeras quanto foi mágico nas telas. Agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades ocultas mais te surpreendeu? Você ficou mais chocado com a quase escalação de um ator pornô, com a gravidez de risco de Annette Charles? Ou com a dor secreta de Travolta? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos. E se você, assim como eu, cresceu assistindo Grease e sonhando em estudar na Rydell High, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo
que também ama os clássicos. Até a próxima história.